Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 1, nós faremos a leitura do versículo 22, melhor dizendo, do versículo 20 ao versículo 22. Jó 1, versículos 20 a 22. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O fato de estarmos aqui nessa noite é um ato da graça soberana desse Deus. Não há em nós merecimento algum, mas aprove ao Senhor nos ajuntar aqui para ouvir a sua palavra. Amém? Então Jó capítulo 1, versículo 20 diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui nessa noite. Te louvamos por tua misericórdia, graça e amor que tem nos alcançado a cada manhã das nossas vidas. Senhor, nós somos gratos pelo fôlego da vida, por estarmos aqui, Senhor, com saúde nesse momento. Oh Deus, nós temos razões de sobra para te adorar. Leva-nos a te adorar nessa noite. Age em nossas vidas, fala ao nosso coração nessa noite. Oh Deus, que o Senhor seja exaltado, engrandecido, glorificado, Pai. E que tudo o que o Senhor disser, Pai, seja, Senhor, para a exortação nossa, para a edificação nossa, para consolo nosso, Pai, no nome que é sobre todo nome. Espírito Santo, Tu és o Consolador, que o Senhor venha agir nas nossas vidas nessa noite, no nome que é sobre todo nome, no nome santo de Jesus. Bem, eu creio que a grande maioria conhece a história de Jó. Talvez muito o que eu disser aqui nessa noite é chover no molhado, mas eu quero que você atente o seu coração, porque muitas vezes Deus quer falar conosco e usa até as mesmas passagens bíblicas, e Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e usa quem Ele quer, porque Ele é soberano. Então, eu já quero começar rapidamente perguntando, quem era Jó? O que a Bíblia diz? Olha só, o próprio Deus, Ele dá testemunho de Jó, dizendo que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem que temia ao Senhor e que se desviava do mal. Jó era um homem que tinha uma família próspera, ele tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. A Bíblia diz que Jó era um homem abastado, financeiramente falando. Era o homem mais rico do Oriente. Deus o abençoara de maneira tal que Jó era um homem próspero. Então, além disso, Jó era uma pessoa respeitada pela comunidade onde vivia. Jó era um homem que respeitava os seus servos. Era um homem que a cada dia procurava viver debaixo da justiça de Deus, praticando a justiça em todos os seus atos. Jó, ele mesmo sendo rico, ele era humilde. Então, Jó, ele era um servo do Senhor, fiel a Deus em todos os seus procedimentos. Mas o que aconteceu com Jó? Bem,
O livro de Jó começa falando sobre a sua vida, mas aí vai falar de uma reunião onde os anjos aparecem diante de Deus e também vem Satanás. E Deus pergunta para Satanás: de onde vens? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. E Deus então pergunta para Satanás: viste o meu servo Jó? Como ele é íntegro, como ele é fiel, não há ninguém sobre a terra como ele, um homem irrepreensível. Olha só, Deus falando de Jó, Deus dando testemunho de Jó. O que Deus fala de nós? Às vezes nós nos preocupamos tanto com o que as pessoas falam de nós, mas será que nós nos preocupamos com aquilo que Deus fala sobre nós? Com aquilo que Deus, Ele diz sobre nós? Então Jó aqui, ele é mencionado na boca do Deus Todo-Poderoso. E então, a Bíblia diz que Satanás olha para Deus e diz: mas também não é à toa que ele é tão fiel. O Senhor o cobre de bens, o camarada é rico, o camarada tem saúde, o camarada tem tudo aquilo que os homens querem ter na face da terra. Então Satanás, ele insinua que as pessoas, elas buscam e adoram a Deus por aquilo que Deus dá, e não por causa do seu caráter, por aquilo que Deus é. Satanás insinua que Deus, ele precisa subornar os homens para receber a adoração dos homens. Satanás afronta Deus aqui, e afronta também a pessoa de Jó. Satanás, ele insinua que Jó não é honesto quando serve a Deus, quando adora a Deus. E se por acaso Deus tocasse nos bens de Jó, Jó rapidamente blasfemaria. Então, o Senhor Deus diz para Satanás: toca nos seus bens e vamos ver o que acontece. Então, olha só, devemos entender, só abrir um parênteses aqui, que Deus é soberano, que o inimigo, ele é limitado, ele vai até onde Deus permite que ele vá. Até Juliano e outros aqui, nós citamos muito uma frase de Martinho Lutero, dizendo que o diabo o diabo na verdade é o cão na coleira de Deus. Então, ele vai só até onde Deus permite, e Deus permite que ele toque nos bens de Jó. Então Satanás, aqui começa o sofrimento desse homem, aqui começa o sofrimento de Jó. Satanás vai e toca no que ele tem, e Jó perdeu, e perdeu muito. E eu quero destacar algumas coisas que Jó perdeu, e qual foi o seu procedimento, como foi que Jó reagiu. Olha só, a primeira coisa, a Bíblia diz que Jó perdeu todos os seus bens. Então, Jó era um homem riquíssimo. Não é muitas vezes como a gente ouve aí, há pessoas que não têm, vamos se dizer, nada, e quando perde diz que perdeu tudo. Mas não tinha nada. Agora esse homem, ele era um homem riquíssimo, e ele perde tudo num único dia. Ele tinha muitos rebanhos. Então, a riqueza de Jó foi dissipada num único dia, e Jó não era um homem desonesto. Jó tinha ganho com o trabalho, com o suor do seu rosto, a sua herança. Então, o homem mais rico do Oriente perdeu tudo o que tinha num único dia. Eu pergunto para você, se fosse conosco, como que nós reagiríamos? Às vezes a gente perde alguma coisa, né, e já dá vontade de xingar.
dá vontade de blasfemar, dá vontade de fazer um monte de coisa. O camarada ele perde tudo, todos os seus bens, só sobra um servo de cada uma, daquilo que mexia com Jó, para voltar e falar para ele dar a notícia que tinha acabado, não tinha mais nada. Então, como Jó reagiu? Qual que foi a reação de Jó? Ao perder tudo que ele tinha, olha só, Jó, ele provou que Satanás estava errado. Jó provou que o homem sim pode adorar a Deus acima de todas as coisas. Jó, ele provou que no coração humano pode haver um amor maior pelo seu Criador do que todas as coisas e todos os bens aqui da terra. Jó prova a sua fidelidade, mesmo depois de ter perdido tudo. Jó, ele então vai diante do Senhor, e ele se prostra, e ele rasga as suas vestes, e ele diz: Deus me deu, Deus o tomou, louvado seja Deus. E Jó adora ao Senhor depois de ter perdido tudo. Ele diz: eu vim sem nada, e eu vou sem nada. Tudo que eu tenho é de Deus. Tudo que pertence a mim foi Deus que me deu. Ah, se a gente ganhasse essa consciência de que nós nascemos nu, viemos sem nada e partiremos sem nada. Tudo pertence a Deus e é Ele que nos dá. Jó prova o seu amor para com Deus, depois de ter perdido tudo. A segunda coisa que Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu seus 10 filhos num acidente, no único dia, no mesmo dia em que Jó perdeu tudo que tinha, ele perde seus 10 filhos. Olha, eu sei o que é perder um filho. A gente fica sem chão. A gente questiona muitas coisas. A gente quer saber a razão, a explicação. A dor dessa ferroada é grande demais. Quem tem filhos, tem sonhos com os filhos, em relação aos filhos. Quer ver os filhos crescendo. Quer dar o melhor para o filho. Se possível for, morre no lugar do filho. Tamanho amor. Então a morte vem e acaba com os sonhos. Frustra os planos. E deixa um vazio. Uma solidão. Um vácuo que muitas vezes somente Deus preenche. Só Deus pode consolar alguém que perdeu um filho. Mais ninguém. Só sabe quem provou. Imagine um pouco. Eu quero conjecturar, isso não está na Bíblia, mas eu quero fazer algumas conjecturas aqui. Pensa aí com você. Imagine Jó chegando na sala da sua casa, levando a mão na maçaneta para entrar na casa. Então corre um servo, segura a mão de Jó e diz: Jó, calma aí, não entra ainda não, Jó. Aí Jó olha para ele e fala: rapaz, é a minha casa. Você está dizendo para não entrar na minha casa? Não, Jó, por enquanto não. E Jó fala: eu vou entrar, é minha casa. E entra. E quando Jó entra, há 10 caixões na sala de sua casa. E ele vê em cada caixão um de seus filhos queridos. Jó corre no caixão do filho mais velho e abraça o caixão com o filho dentro.
e diz: meu filho, você se casou há pouco tempo, eu pensava que eu ia ter um netinho correndo dentro de casa, eu queria ver você a cada dia prosperando, meu filho, e você está assim agora. E Jó corre no outro e fala: meu filho, você tinha se formado. E aí tantas coisas que podem ter acontecido. Jó, ele cai em prantos, ele corre, abraça cada um de seus filhos. Como você reagiria se isso fosse com você? A vida, ela é circunstancial. A vida é dura. Muitas vezes morre o filho do vizinho e a gente não sofre. Morre o filho de um amigo e a gente não sofre. Mas quando essa dor chega na nossa casa, aí a gente não consegue ter estrutura para aguentar o baque de uma dor dessa. A gente acha que vai só acontecer com os outros. E acontece com Jó. E qual foi a reação de Jó? Jó, ele provou que amava Deus, mesmo diante da perda de seus 10 filhos. Ele se mantém fiel, ele se mantém íntegro diante de Deus, e ele não atribui a Deus nenhuma culpa. Qual outra coisa que Jó perdeu? Jó perdeu a sua saúde. A Bíblia diz, Jó 2, que há uma nova reunião, e os anjos se reúnem com Deus, e novamente vem Satanás nessa segunda reunião, e Deus pergunta para ele: de onde vens? E Satanás diz: de rodear a terra e passear por ela. E Deus diz: vistes o meu servo Jó? Como que ele se manteve fiel e íntegro? Olha só, Deus lança no rosto de Satanás que Jó ainda continuava o mesmo, íntegro, irrepreensível, depois de ter perdido tudo e seus 10 filhos. E Satanás olha para Deus e diz: pele por pele, o homem dará tudo o que ele tem. Olha só. Então Deus diz e fala: toca nele, mas não tire a sua vida. Então Satanás vai e enche o corpo de Jó de feridas, de tumores, da planta dos pés ao alto da cabeça. Jó começa a ter um sofrimento, terrível, de dor física. Olha, eu já passei muito mal na minha vida, eu já tive muitas dores, eu já quis morrer muitas vezes. Eu compreendo a dor desse homem, sozinho, acabado, frustrado, sem seus bens, sem seus filhos e morrendo. A dor é tamanha. E qualquer pessoa sabe que quando dói na gente, a gente quer se livrar da dor rapidamente. E ainda mais nos homens. Homem que é mole. Não é? Homem é mole para dor. Até tem um ditado aí que diz que uma mulher, quando ela tem um parto normal, ela sente mais ou menos o que o homem sente quando tem uma febre. Só para você ter uma ideia. Então o homem é mole. E muitas vezes a gente vê suicídios acontecendo. Por quê? Porque a pessoa quer morrer? Não! Porque
a pessoa quer se livrar da dor, quer matar a dor que está matando ela. Como foi que Jó reagiu? Como que você reagiria? Eu e você, nós não sabemos. Mas olha, como Jó reagiu. Jó não blasfemou. Agora tem um detalhe, Jó fez vários questionamentos. Jó, ele fez 16 questionamentos ao Senhor. Jó estava sofrendo tanto, que se você ler o livro de Jó, você vai ver ele dizendo: por que eu não morri no ventre da minha mãe? Amaldiçoado foi o dia em que a minha mãe recebeu a notícia que eu estava vivo, que eu nasci. E Jó questiona, e Jó lança em Deus toda a dor, e diz: por que o Senhor não me mata de vez? Mas permaneceu íntegro, fiel. O que mais Jó perde? Jó, ele perdeu o apoio de sua esposa. A mulher de Jó não suportou a pressão. Sabe, estava tudo bem. Ela era rica, família abençoada, marido são. E de repente ela perde todos os seus bens, perde os seus 10 filhos, e o marido está morrendo. E ela precisa cuidar dele ainda. Ela não aguenta. Ela olha para Jó e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Se fôssemos nós no lugar da mulher de Jó, como que nós teríamos reagido? Se nós fôssemos Jó, como que nós teríamos reagido? Jó, ele reagiu da seguinte maneira: ele olha para a mulher dele e ele diz: falas como uma louca. Entenda uma coisa, Jó não disse que a mulher dele era louca. Ele disse: falas como uma louca. Então, em tudo isso, a Bíblia diz que Jó não pecou com os lábios. Agora, olha só, depois de Jó perder tudo isso, Jó prova uma outra espécie de dor. A dor da incompreensão, a dor do falso julgamento, a dor da acusação de seus amigos. A Bíblia diz que Jó recebe a visita de 3 de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vieram consolar Jó. A motivação, talvez no princípio deles, tenha sido uma motivação correta, uma motivação louvável. Eles vêm e eles olham para Jó. A Bíblia diz que eles nem reconheceram Jó. Olha só o tanto que Jó estava arrebentado pelas chagas. Diz que ele senta, os 3 sentam perto de Jó, e eles ficam 7 dias e 7 noites sem pronunciar uma sequer palavra, uma só palavra, 7 dias. Então eles fazem isso. Mas depois desses 7 dias, Jó abre a boca e começa a se lamentar. E então os seus amigos começam a acusar Jó de muitas coisas, inclusive de pecados graves contra Deus. Olha só, trataram Jó como se ele tivesse feito coisa horrível diante de Deus. Como é difícil a incompreensão. Sabe como é duro você estar com a razão, mas você ser alvo de crítica e alvo de acusação, de falso julgamento. Os amigos de Jó, eles fazem uso de uma teologia errada, equivocada, a respeito do sofrimento. E hoje em dia, nós sofremos essas teologias ainda nos nossos dias.
a teologia moral de causa e efeito, a teologia da prosperidade, a teologia do mérito e demérito. Eles usam isso. A teologia que mostra que Deus só é bom quando tudo vai bem para você. Mas se algo acontece de errado, Deus não vale nada, Deus não presta. Ou então você está em pecado. E uma outra alternativa é: você não tem fé. Imagine você está sofrendo desse jeito, por ser íntegro. E aí vem uns amigos, eu não queria ter amigos desse jeito que não. Começa a falar que você está em pecado, que é para você se arrepender, que é para você confessar o seu pecado a Deus. Cara do céu, é duro demais. Essa teologia, ela tem muitos que ficam tentando achar explicação para o sofrimento. Você já viu esse tipo de cristão? Ele vive tentando achar a razão do outro estar sofrendo. Há alguns que dizem que verdadeiros cristãos não podem padecer sofrimentos. Até uma igreja famosa, neopentecostal, que tem uma placona na frente dizendo: pare de sofrer. O meu conselho para você é: não entra lá não, que é perigoso você morrer, porque você só vai parar de sofrer quando você morrer. Então não entra não. Então, existe coisas que é muito para a cabeça da gente. Uma vez eu fui visitar uma pessoa com câncer, e tinha uma pastora nesse lugar. E essa pastora falou para aquele rapaz, dizendo o seguinte: olha, você não pode aceitar essa doença. Tem que determinar. Você diga assim: eu não aceito, eu rejeito, eu determino que essa doença vai embora em nome de Jesus. Eu fiquei olhando para aquilo, cara. Eu falei assim: eu não sei qual doença é pior, se é o câncer ou a esquizofrenia evangélica dessa pastora. Sabe, que coisa dura. Então há muitos que dizem que nós não podemos ficar doentes, pois Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Espera aí, não pega versículo isolado da Bíblia não, sem contexto, que você vai arrumar para a cabeça. Até uma vez um irmão chegou em mim e falou assim que ele estava que ele achava errado alguns outros cristãos usar medicamento, e que ele achava errado. Eu não concordo com isso não. Aí eu falei: irmão, é o seguinte, ó, não é nenhuma profecia, não é nenhuma maldição que eu vou lançar sobre você, mas meu irmão, um dia vai te dar uma dor terrível, e você, a primeira coisa que você vai pensar é correr para o Doril. Você vai ver. Passaram mais ou menos uns 6 meses, esse irmão me procurou e falou: Paulo do céu, eu tive uma dor de cabeça, quase morri, menino. Corri para o Doril e lembrei de você. Falei: vai. Então, muitos interpretam errado o versículo de Isaías 53:4, que diz assim, ó: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Eu já ouvi muitos pregadores dizendo que Jesus levou na cruz todas as nossas doenças, então nós não podemos ficar doentes. Tem um herege, já morreu, Kenneth Hagin, é um dos difusores da teologia da prosperidade. Olha só o que ele disse, esse pastor. Ele disse assim, ó: uma pessoa que busque cura deveria olhar para a palavra de Deus e não para os sintomas da sua doença. E deveria dizer: sei que estou curado, porque a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras eu fui curado. Então essa pessoa, pela fé, seria curada. Uma outra coisa que Kenneth Hagin disse: não é a vontade de Deus que pessoa alguma fique doente. É sempre da vontade de Deus que cada crente seja curado fisicamente de qualquer doença. Olha só, Kenneth Hagin e a sua esposa morreram com câncer.
Se Jesus levou na cruz todas as nossas doenças, segundo Kenneth Hagin e segundo alguns aí, por que ainda existem tantas doenças e por que nós ficamos doentes? A questão é que a própria palavra de Deus explica, presta atenção, Mateus 8, 16 e 17, vai ter o cumprimento de Isaías 53, 4. Olha só, chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e Jesus meramente com a palavra expeliu os demônios, e também curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, aqui Jesus cumpre a profecia, antes de sua crucificação, em seu ministério. Não está dizendo que todas as doenças iam ser curadas, muito menos na cruz. Agora, o que aconteceu na cruz? Aí sim, Isaías 53 diz: ele foi traspassado, e pelas nossas transgressões ele foi, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas, fomos sarados. Sarados do quê? Das transgressões, do castigo, da ira vindoura, da condenação. 1 Pedro 2,24 diz: levando ele mesmo sobre si os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Curados do quê? Qual ferida? Pecado. O pecado não tem poder sobre nós, não tem domínio sobre um verdadeiro cristão. Agora, deixando bem claro aqui, eu creio em milagres, eu creio em cura, creio que nós devemos orar pelos enfermos para que eles sejam curados. Eu creio na atualidade dos dons. Eu não estou pregando contra a cura, eu só estou dizendo que não podemos generalizar e achar que um versículo isolado da Bíblia serve para montar uma doutrina que é uma falácia. Devemos entender que Deus está conosco, com dinheiro ou sem dinheiro, com doença ou sem doença. Uma vida sem sofrimento é uma utopia, é uma construção teológica sem base nas Escrituras. A prova disso é a vida de Jó. Como enquadrar a vida de Jó nessa teologia furada? Como pegar Jó para pregar e pregar sobre prosperidade, sobre mérito e demérito, sobre a teologia moral da causa e o efeito? Por quê? O que os amigos de Jó estavam fazendo era dizendo que a causa era o quê? O pecado de Jó. Qual que era o efeito? O efeito era o seu sofrimento. Ele estava sofrendo porque talvez ele tinha pecado. Talvez não, eles afirmaram que ele tinha pecado. Olha só, a prova é que eles falam que Jó era ladrão. Eles acusam Jó de ter roubado. Imagine você estar sofrendo do jeito que estava sofrendo Jó e ainda recebe acusações. Talvez você questione: Paulo, mas por que nós sofremos? Olha, eu vejo que não há uma explicação para o sofrimento em si, mas eu posso falar sobre algumas hipóteses. Primeira, porque nós somos humanos, nós somos mortais, nós somos limitados, sobre nós pesa a sentença: certamente morrereis, e para morrer precisa ficar doente, ou então vai morrer de outra causa, mas muitas vezes precisa ficar doente. Por quê? Porque nós fomos vestidos da mortalidade. Uma outra coisa, porque as aflições desse tempo presente não é para comparar com a glória
futura que há de se revelar em nós. Jesus nunca prometeu que nós não teríamos aflições. Presta atenção. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas o bom, o glorioso é que Jesus disse: eu estarei convosco. Se você está sofrendo, Jesus está perto de você. Se você está padecendo, clame ao Senhor, busque ao Senhor, corra para os seus braços. Somente Deus pode consolar, somente Deus pode jogar um bálsamo nas feridas nossas e realmente restaurar toda e qualquer dor. O que mais? Jó sofre acusações. Olha só, acusaram Jó de louco, acusaram Jó de ser injusto, acusaram Jó de ser rico porque roubou, acusaram Jó que os filhos dele morreram por causa de seu pecado. Cara do céu! Imagine isso, você ser acusado porque os seus filhos morreram por causa do seu pecado. E aí falaram o contrário, acusaram Jó, olha só, dizendo que ele estava sofrendo por causa do pecado dos filhos. Tudo isso lançaram sobre Jó. Ele faz, um dos amigos acusa Jó, dizendo que ele não é inocente. Olha só, e por isso está sofrendo, por não ser reto e ter pecado contra Deus. Bildade, o outro amigo, acusa Jó de impiedade, dizendo que Jó estava sendo castigado por Deus porque praticou algo injusto e errado. Zofar acusa Jó de ser tagarela e dizer que Jó blasfemou contra Deus. Pois Jó, olha só o que esse camarada Zofar fala. Ele diz para Jó que Jó merecia um sofrimento maior do que ele estava passando. Ah, cara, pelo amor de Deus. Ô, raça de crente, né, cara? Porque era amigo de Jó. E você acha que não tem gente assim? Hoje em dia? Tem. Tem um monte de amigo de Jó aí. Ó, outra coisa, apareceu um quarto, né? Que a Bíblia fala que tem 3 amigos, mas aparece um quarto, chamado Eliú, que se diz sábio. Nossa, esse camarada aqui, se você vai ler Jó lá, ele engrandece a Deus, ele engrandece a soberania de Deus, ele se acha digno, ele se acha justo. Se você pegar as palavras dele, você fala: mas que camarada entendido, cara, que cara sábio. Só que ele afronta Jó, ele acaba com Jó, com muitas verdades ditas de maneira errada. Olha só, esse camarada, ele repreende Jó, e também os 3 amigos de Jó, repreende todo mundo, dizendo que Jó não trata, olha só, Jó não é para ser tratado como ímpio, ele não trata Jó como ímpio, mas ele diz que Jó é um justo que pecou e está sendo disciplinado por Deus. Ele fala que ele está sendo castigado por Deus, mesmo sendo justo. Como reagiríamos se estivéssemos no lugar de Jó? Como? Recebendo essas acusações. Como Jó reagiu? Jó repreendeu. Não pense que Jó ficou calado, não. Jó repreendeu eles, discordando deles. Jó disse: vocês estão julgando errado. Eu não sei porque estou sofrendo. E Jó clama ao Senhor, sabe, buscando justiça de Deus, dizendo para Deus ser o julgador da causa, para Deus julgar esses amigos, essas afrontas. Ele pede Deus como juiz de sua causa, porque não está aguentando mais tanta afronta. E então, Deus rompe o silêncio. Olha só, antes de Deus falar, Jó, naquela conversa com seus amigos, Jó diz: olha, vocês são zombadores.
Jó diz, está escrito lá no livro de Jó: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu só sei que Deus me ouve. Deus é justo e Deus julgará a minha causa. Nós não conseguimos explicar o sofrimento, como eu disse aqui. Nós não conseguimos explicar Deus. E graças a Deus, né? Porque se a gente conseguisse explicar Deus, Deus não seria Deus. Ainda bem que nós não conseguimos explicar. Então Jó, presta atenção, Jó não sabia da conversa de Deus com Satanás. Jó não sabia de nada disso que estava acontecendo. Deus então, ele se manifesta no meio de um redemoinho, e ele fala então com Jó e também com seus amigos. E Deus questiona Jó. Cara, é coisa linda. Leia lá o capítulo 38, o capítulo 39 de Jó. Deus vai lançar sobre Jó perguntas que ninguém sabe a resposta. Deus pergunta para Jó, melhor dizendo: onde estavas tu quando eu fundei a terra? Você sabe por acaso onde mora a luz? Onde habita as trevas? E Deus começa a questionar, fazendo pergunta assim para Jó: Jó, você sabe como foi que eu coloquei o limite nos mares para eles não atingirem a terra? Cara, quem sabe isso? Até eu fico admirado com aquele marzão, e eu falo, quem que segura esse negócio aí, cara, para não vir aqui e acabar com todo esse povo aqui? Deus, as leis de Deus. Então, e aí Deus faz 70 perguntas para Jó. Não é uma, duas, faz 70. Vai mexer com o Orion, com as estrelas, com a galáxia, com os animais. Deus vai falar da sua grandeza, da sua soberania, questionando, perguntando para Jó. Deus dá uma demonstração, sabe, do seu poder e da sua sabedoria. Deus é sábio. Até eu já citei isso aqui. Uma pessoa disse assim: se Deus me deixasse ser Deus por apenas um dia, eu mudaria muita coisa. Mas se nesse dia Deus me desse a sua sabedoria, eu deixaria tudo como está. Basta assistir o filme lá do Todo-Poderoso, ver o que o poder na mão de um camarada egoísta faz. O camarada só quer para ele, arrebenta o resto tudo. Deus não é egoísta. Deus é sábio. Então, Jó então, aí vem a resposta de Jó para Deus, depois de tudo isso. Jó diz assim: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos será frustrado. É certo que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, versículo 2 ao 6. Jó diz: eu sei que tudo podes. Jó reconheceu a onipotência de Deus. Jó reconheceu que Deus pode tudo aquilo que ele deseja, querer. Que nada, nem ninguém consegue, barrar o agir do Senhor. Que Deus, Ele pode tudo e não há impossíveis para Ele. Uma outra coisa, Jó diz: e nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Jó aqui reconhece a soberania de Deus,
que Deus cumprirá os seus propósitos e o homem não consegue impedir, não consegue frustrar os propósitos de Deus. Não pense que o homem consegue frustrar Deus, jamais conseguirá. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Então, eu e você, nós devemos colocar a nossa ansiedade nas mãos desse Deus. Nós devemos colocar as nossas vidas perante esse Deus e dizer: Deus, faz da minha vida o que o Senhor quiser, não é o que eu quero. Seja sábio, isso vale para mim. Deixe Deus conduzir a sua vida. Deixe Deus tratar aquilo que você não consegue tratar. Deixe Deus ser o juiz da tua causa. Não queira agir com as suas próprias mãos. Deixe que Deus haja em teu lugar, porque Ele é sábio, Ele é bom. Oh, Deus bendito. Que mais que Jó disse? Eu falei de coisas que eu não sabia. Meu Deus, quantas vezes eu fiz isso na minha vida? Quantas vezes eu questionei? Quantas vezes eu corri para longe de Deus? Quantas vezes eu culpei Deus pelos meus sofrimentos, pelas minhas dores? Ainda bem que Deus é paciente conosco. Ainda que bem que Deus não leva em conta, muitas vezes, a afronta que fazemos a Ele. Ainda bem que Deus é um Deus perdoador, um Deus longânimo. Que mais? Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar. É interessante que Deus diz que Jó é o homem mais piedoso na face da terra, e Jó diz que eu conhecia Deus só de ouvir falar. Não parece que é um paradoxo? Porque Deus falava que ele era o mais piedoso, e ele fala que ele conhecia Deus de ouvir falar apenas. A alma de Jó, ela foi invadida por Deus, ela foi tocada pelo Deus vivo e verdadeiro. Jó agora conhecia Deus numa experiência profunda, numa experiência marcante, numa experiência onde ele sentiu o toque de Deus na vida dele. Não era mais só pela palavra, não era só pelo ouvir, era relacionamento, era comunhão com um Deus Santo. É disso que nós precisamos. Muitas vezes não basta apenas ouvir, é preciso praticar, é preciso ter relacionamento com esse Deus. Jó teve experiências com Deus. Jó, ele descreve um conhecimento amplo de ver Deus com outros olhos. Como é que você vê Deus? Pense aí, reflita, como é que você vê Deus? Jó, ele é capaz de estar no monte, sabe, de cinzas e de pó, sofrendo, amargurado, a dor da perda de seus filhos, a perda de seus bens, e sofrendo na pele a dor física, e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por final, ainda
em minha carne, eu verei a Deus. Eu vou ver Deus. E Jó agora tem uma outra visão do soberano, uma outra visão do eterno. Quando nós nascemos de novo, os nossos olhos são abertos. Cara, como é glorioso. Deus se mostra real. Quantas coisas eu duvidava. Deus, Ele a cada dia vai tendo um relacionamento conosco, vai agindo em nossas vidas, vai falando, vai moldando. Como é bom ser alvo do toque do Senhor, de saber que nós somos, sabe, a cada dia alvos da mão do Senhor para formar Cristo em nós. Como é que você vê Deus? Quem é Deus para você? O que te impede de se aproximar de Deus? A essência, a hora que o pastor Juliano leu aqui na abertura, o versículo de João 17:3, a essência da vida eterna é conhecer Deus. Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jó também diz: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconheceu a enormidade do seu pecado. Mas espera aí, Jó não era reto, justo? Não há ninguém na terra como ele. Meu Deus, isso aqui me preocupa, né? O Juliano costuma dizer isso aí, né? Isso aqui me preocupa, porque um camarada que Deus diz que é justo, que é reto, que é fiel, que é íntegro, ele se arrepende dos seus pecados. Sim, mas quanto mais nós chegamos perto de Deus, mais nos vemos desprovidos de sua graça e carentes de sua misericórdia. As pessoas que mais choram os seus pecados não são aquelas que mais pecam, mas aquelas que estão mais próximas de Deus. Quem anda longe de Deus nem ainda tem consciência de pecado. Morto não sabe que está morto. É impossível ter comunhão com esse Deus santo e não dizer a Ele: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Mas o glorioso é ser perdoado e receber a sua graça e o seu amor. É por isso que aquele que nasceu de novo um dia, que aquele que se arrependeu um dia, se arrepende todos os dias. Todos os dias. E ele prossegue num relacionamento com Deus, querendo ter comunhão com Deus, não querendo estar distante de Deus. É por isso que se arrepende e pede perdão e confessa o seu pecado, porque não aguenta ficar longe daquele que o transformou. A vida é vazia longe desse Deus, não há sentido, não há propósito. É por isso que um camarada que está longe de Deus e um dia provou o dom da vida eterna, o cara que está desviado, ele nunca vai ser feliz longe de Deus, enquanto ele não voltar e se prostrar perante o Deus Todo-Poderoso. Deus, olha só, depois de tudo isso, Deus faz justiça com relação aos amigos de Jó. Já estou terminando, já estou encerrando. Olha só, Jó 42, versículo 7 e 8 diz assim: depois
que o Senhor disse essas palavras a Jó, os questionamentos, Ele disse também a Elifaz, olha só, pegou o amigo de Jó: eu estou indignado com você. Olha só o que Deus fala para o cara: com você e com seus amigos, pois vocês não falaram o que é reto, e não falaram nem com Jó, nem ao meu respeito, como Jó faz, dizendo que Jó era íntegro, falava bem de Deus, falava certo. Aí Deus fala: vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. E aqui eu pergunto para você: se fosse com você, como que seria a tua oração, hein? Presta atenção. Imagine se fosse você, que tivesse recebido um monte de acusação desse camarada. Cara, eu já vi tanto crente orando, amaldiçoando os outros. Eu já vi tanto crente orando: Deus, pesa a mão sobre fulano. Cara do céu, que vingança é essa que há no coração de cristãos? Tem um camarada aí, grandão, o Fred Flintstone, né? Da televisão, o Agenor Truque lá. É Truque, né? É Duque, né? O nome dele, mas ele fala que é Agenor Duque. O camarada esses dias falaram bravo lá com ele, falando que ele era falso profeta. Aí tem um vídeo dele no YouTube que ele diz assim: eu amaldiçoo você em nome de Jesus. Cara, amaldiçoar em nome de Jesus. Aí tem um outro pastor metodista que postou uma foto na praça com os pés para cima, assim, no banco, e escreveu em cima: esperando a maldição do Agenor Duque chegar, tirando um barato, ironicamente, com ele. Então, tem camarada aqui, se fosse, Deus fala: Jó, ora aí, Jó. Cara, agora eu vou me desforrar nesses camaradas, vou mandar Deus pesar a mão contra eles. Não, cara. A Bíblia diz que Jó, ele orou. Isso aqui vale para nós. Como é que nós temos orado contra os nossos inimigos? Jesus pediu para amar os inimigos. Não é para amaldiçoar ninguém, é para abençoar quem nos amaldiçoa, a Bíblia diz. Então, Jó vai e ora pelos seus amigos. E olha só o que acontece. Depois que Jó ora, enquanto Jó orava por seus amigos, Deus restaurou a saúde de Jó. Presta atenção, cara. Jó não tinha sido restaurado. Ele ora totalmente arrebentado. Cara, e Deus pede para ele orar pelos inimigos dele, porque não era amigo não. Aí, cara, o Jó deve pensar: eu vou orar por esses camaradas, eu estou nessa situação aqui, ele tinha que orar por ele primeiro. Não, mas ele ora, ele obedece. E Deus, enquanto ele ora pelos amigos, depois da oração, Jó é restaurado totalmente a sua saúde física. Deus deu a Jó o dobro de tudo quanto ele tinha. O Senhor deu a Jó mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Mas por que não deu filho dobrado, né? Deu os mesmos 10, porque filho você não perde. Eu nunca perdi a minha filhinha, eu vou encontrar com ela na glória. Ela só partiu primeiro, ela só fechou os olhos aqui primeiro, mas estaremos para todos sempre com o Senhor, juntos. Então o filho não perde. É claro que daí entra a questão toda do ímpio, que não, aí é outra teologia, não quero entrar nisso. Mas quando é justo e com relação à justiça de Deus, quando tudo está salvo, não perde. Então, o Senhor abençoou a vida de Jó mais do que no início. Mais do que no início. Então Jó, ele teve mais, olha só, todo o dobro de sua vida. Jó foi restabelecido. Jó, ele viu seus filhos e os descendentes de seus filhos até a 4ª geração.
E depois de todo esse sofrimento, Deus deu ainda a Jó 140 anos. E Jó, a Bíblia diz que ele morreu farto de dias e abençoado. Conclusão. Eu quero concluir com 2 versículos da carta de Tiago. E depois com uma mensagem que eu escrevi. Mas olha só, Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 5,11 diz: eis que temos por felizes o que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. E a mensagem que eu escrevi no dia 14/8/2012, com o título Sofrimento, diz assim: o sofrimento do tempo presente não é para se comparar com as glórias por vir que em nós há de se revelar, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glorificação. A dor vem e uma hora vai embora. O sofrimento também é passageiro, porém nunca acabará o amor daquele que nos amou primeiro. O amor de Deus continua em meio a toda a adversidade que nos assola. O sofrimento muitas vezes é pedagógico, ele nos ensina, nos serve de escola. Como é bom descansar em Deus, reconhecendo sua grandeza e soberania, saber que Cristo está sendo formado em nós e dele recebemos consolo e sabedoria. Deus vê o que não conseguimos ver, nada nem ninguém escapa do seu olhar. O Senhor vai aonde ninguém consegue ir, Ele é o Senhor dos céus, da terra e do mar. O sofrimento é por breve tempo, de Cristo não nos afasta, de Deus recebemos a promessa: a minha graça te basta. E quando a morte chegar, teremos o maior de todos os livramentos. Lágrimas nunca mais haverá, nem dor, nem sofrimentos. Viveremos com o Senhor e para sempre gozaremos de sua graça e seu amor. Eu quero chamar o Guigui aqui. O Guigui vai cantar um hino. Nós fizemos uma visita, o Guigui cantou esse hino na casa desses irmãos, e ele vai cantar a capela aqui. E depois que ele cantar, eu quero que você preste atenção na letra. Oh, como eu quis cantar para ti, meu Senhor, eu tentei, mas não consegui. Foi sem querer, minha voz fez-se rouca, amordacei minha boca e meu canto engoli. Como soltar este canto, se me afogo no pranto, no abraço da dor? Como se o jardim da alegria é pra mim utopia, é espinho sem flor. Mas meu Senhor me disse assim: se é sincero seu canto, canta pra mim. E o teu sofrer tu verás desaparecer, e a alegria reinará em ti. Quero soltar este canto
e a minha voz eu levanto para cantar teu louvor, mesmo que a dor me abrace. Quero ver tua face e sentir teu amor. Quero soltar este canto e a minha voz eu levanto para cantar teu louvor, mesmo que a dor me abrace. Quero ver tua face e sentir teu amor.